O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou ontem, após reunião de mais de 5 horas com os líderes dos partidos no Congresso, que o decreto que aumentou o IOF no final de maio será todo revisto. Para falar sobre essas medidas, a gente conversa agora com o economista Raul Veloso, que gentilmente atende aqui o Jornal da Manhã. Professor, bom dia, obrigado por nos atenderem. Bom dia, o prazer é todo meu. Bom, a gente tem aí informações de que as bets entram na mira do governo, né? Há uma tentativa de taxação das bets. Um dos mecanismos seria o aumento de 12% para 18% da alíquota sobre essas empresas de apostas. Falou-se também na questão das letras de crédito imobiliário, o LCI, e a letra de crédito do agronegócio, que passariam a ter uma alíquota de 5% também. E pensa-se também num novo decreto aí para o IOF, que ainda não foi revelado. É uma correção de rota? É um ajuste e por esses primeiros sinais pode ser que seja bem sucedido, professor, ou nem tanto? Eu tenho cá minhas dúvidas. Isso para mim é mais um desvio de rota e não uma correção de rota. Por quê? Porque aumentar imposto não é a questão que está em jogo, que deveria estar em jogo no país. A questão fundamental é a disparada da despesa previdenciária. É impressionante como o governo sequer mostra esses dados e diz algo que ele poderia estar fazendo. Nós temos aí, só para vocês terem uma ideia muito rápida, uma mudança que significa o peso de 2 itens, previdência e assistência, terem passado de 1987 aos dias de hoje, de algo ao redor de 20 e poucos por cento para um pouco mais de 80% do gasto não financeiro total da União. As taxas de crescimento do gasto previdenciário dos vários grupos de entes públicos são gigantescas nesses anos todos. Eu falei da União, vou falar dos municípios, onde a taxa de crescimento média foi onde mais subiu. No período 2011 e 2018, quase 10 anos, a taxa média real de crescimento do gasto previdenciário nos municípios foi simplesmente 12,5%. O PIB cresce a 2% em média. Nós temos uma situação realmente chocante. E se eu desço para os estados, o 12,5% vira 6%, o regime geral do INSS vira 5%, o regime da União vira 3%, e para compensar isso, o que o governo tem feito é reduzir drasticamente os investimentos em infraestrutura e a capacidade de o país crescer a taxas minimamente razoáveis do PIB. A situação dos investimentos reais em infraestrutura, a taxa média no período 2006-22, quase nos últimos 16 anos, foi menos 1,5%. Ou seja, nós estamos jogando todo o recurso público em previdência e temos uma desabada, o preço sendo pago pelo crescimento dos investimentos e do PIB. Esse é o quadro dramático que nós estamos vivendo. E o governo não faz nada com isso, fica brigando entre os lados para ver que tipo de imposto é que ele vai conseguir aumentar. O nosso problema é gasto, não é aumentar imposto. Esse é um absurdo total que está acontecendo no país. Agora, professor, pensando no que o senhor disse, né, que essas medidas, né, essas possibilidades que foram anunciadas tenha sido um ajuste emergencial e não estruturantes, né, como o próprio ministro da Fazenda vem usando essa palavra, né, ou seja, não só 2025, mas 2026 e assim por diante, o que seria uma estratégia mais sólida e de longo prazo? A única estratégia que deveria estar sendo seguida agora e para frente é o chamado equacionamento ou arrumação
do problema previdenciário. Isso significa arrumar as contas previdenciárias, reduzir drasticamente o passivo previdenciário, no limite, zerá-lo em todas as esferas de governo, para que o espaço orçamentário volte a se abrir para acomodar os necessários investimentos em infraestrutura, sem os quais a economia não cresce. O investimento privado está estacionado ou caindo há mais de 20 anos. Não há como substituir um pelo outro. O Brasil está hoje condenado a crescer próximo de zero, ou seja, não crescer, os empregos desaparecendo, porque o governo insiste em resolver esse problema pelo lado da arrecadação. Não é aí que vai resolver. Ô, professor, só para a gente fechar aqui, o senhor descreve um cenário realmente bem sombrio, né? Ontem os dois presidentes do Senado e da Câmara falaram muito das isenções, que o Brasil está se tornando um país inviável por causa das isenções que são concedidas. O país tem condição de dar uma virada e voltar a receber esses investimentos, esse crescimento, a partir desses dados que o senhor está trazendo e a partir dessas medidas? E isso demanda muito tempo? Ou daqui a pouco, por exemplo, no que diz respeito à Previdência, a gente vai precisar de uma nova reforma? Olha, é mais do que uma nova reforma. O equacionamento do passivo previdenciário significa zerar a dívida previdenciária, selecionar ativos que o setor público disponha e usar esses ativos para capitalizar fundos de previdência que posteriormente vão reduzir o passivo atuarial e, portanto, os déficits anuais a valores administráveis. Nós estamos caminhando para a bancarrota em matéria de crescimento econômico e, portanto, do emprego. O país está virando um paizinho que não cresce, que não anda na velocidade adequada, porque o governo é contra ajustar gasto. Bom, por último, eu não falei, mas não posso esquecer, passou a existir algo chamado, que não havia no Brasil, as tais fraudes. São fraudes com impactos gigantescos, onde elas estão ocorrendo, quer dizer, coisas indevidas que estão se transformando em gastos na área previdenciária e assistencial, que só aumentam o tamanho desse problema. É uma combinação, então, de reformas de regras adicionais, mas principalmente a montagem de uma solução que a gente chama equacionamento atuarial. Os municípios, que por sua vez têm mostrado um crescimento do gasto, crescimento real, médio, mais elevado que os demais, está fazendo um grande esforço nesse sentido, mas há uma resistência generalizada para adotar soluções, porque os lobbies, as incompreensões aparecem e não deixam a solução andar, e o resultado disso é o país estar condenado a crescer pouquinho o seu PIB e o emprego. Economista Raul Veloso, muito obrigado por atender a Jovem Pan. Uma boa semana ao senhor. Ok, obrigado. Uma boa semana a todos e que Deus nos salve desse terrível pepino que está aí.